mensagens. É muito importante a gente dizer também a posição aqui do Alexandre de Moraes. O gabinete do ministro Alexandre de Moraes rebateu todas essas acusações, disse que os procedimentos foram oficiais, regulares e estão devidamente documentados nos inquéritos e investigações em curso no Supremo Tribunal Federal, com integral participação da Procuradoria-Geral da República. Aliás, nesse momento, vários juristas também estão debruçados nisso. Muitas pessoas aqui da nossa audiência estão também reclamando, falando, olha, mas isso daí é legal, tem muitos juristas já falando que é legal, a gente vai ter espaço para isso aqui no nosso All News também. Vamos ouvir a opinião dos juristas, saber o que estava certo, o que não estava, era o rito, não era o rito. Como o Fábio nos trouxe aqui, essas são informações, são trocas de mensagens e a gente se debruça nelas para poder entender o que está acontecendo. Tá certo ou não tá? Tá correto ou não tá? Eu queria ouvir rapidamente a análise de vocês, que daqui a pouquinho a gente tem Miguel Reale Júnior, professor de Direito também, para falar conosco. Então vamos lá, Josias, começa com você. Num primeiro momento, como é que isso chega a você? Você acha que Moraes ultrapassou os limites? Tá no rito, não tá? Qual é o impacto disso na política e na história do nosso país, Josias? Isso interessa a todos que querem tumultuar as investigações e os processos, né, Fabiola? Disso não vai resultar a conversão do bolsonarismo num aglomerado de virgens, de santos, nada disso. Agora, é muito lamentável o que aconteceu, né? E as primeiras revelações, essas que foram divulgadas até aqui, elas consolidam a percepção de que o Alexandre de Moraes ultrapassou o alambrado que separa o institucional do anormal. E ele usou o aparato do TSE como uma usina de relatórios para fundamentar as decisões que ele tomou no TSE, no Supremo, como relator geral dessas encrencas bolsonaristas, né? E aí essas anormalidades elas foram produzidas de duas formas. Numa primeira fase, o ministro parecia que se considerava invulnerável, porque passou por cima da cerca. E aí tem umas expressões que foram encontradas nessas mensagens. A certa altura, o juiz Ayrton Vieira, que é auxiliar do Moraes lá no Supremo, disse, use a sua criatividade. Uma mensagem para o funcionário do TSE, o Eduardo Tagliaferro, que é responsável por guerrear, era na ocasião responsável por guerrear lá no TSE contra a desinformação. E ele responde, eu vou dar um jeito. Quer dizer, um pede para usar a criatividade, o outro diz que vai dar um jeito. Aí tem uma outra troca, veja se o ministro vai gostar, anotou o servidor lá do TSE, quando enviou dados para o juiz de estimação do Alexandre de Moraes. Aí o juiz responde, gostou muito, e está disparando ordens. Isto não pode ser considerado como normal, né? Porque demonstra que o Alexandre de Moraes escolhia alvos, pedia informações ao TSE e ele mesmo julgava aquelas informações, né? E, num segundo momento, como eles se deram conta ali, houve um surto de uma síndrome do que estava por vir, e o Alexandre de Moraes, esse seu staff, eles decidiram passar por baixo da cerca. Aí esse tráfico de relatórios ganhou uma aparência formal. O Vieira, que era o juiz auxiliar do Moraes lá no Supremo, justificou para o funcionário do TSE, o Tagliaferro, essa providência, a necessidade de formalizar, de dar uma aparência formal. Ninguém vai poder questionar nada, falar de onde surgiu isso, caiu do céu, foi a pedido de quem? Né? E ele foi especialmente didático numa dessas mensagens. Ele falou, como um juiz instrutor do Supremo manda para alguém lotado no TSE, e esse alguém, sem mais nem menos, obedece, manda um relatório, isso ficaria chato se viesse a público. E ele diz, daria dor de cabeça para o Alexandre de Moraes. E ele foi premonitório. Se alguém for questionar, vai ficar uma coisa muito descarada. E, de fato, ficou descarado. Quando a gente vê essa troca de mensagem, fica tudo muito descarado. E aí, Fabiola, passando por cima ou por baixo da cerca, essa parceria do Alexandre de Moraes com esses seus operadores no Supremo e no TSE produziu um constrangimento muito parecido com o que o Gilmar Mendes descreveu ao resumir aquela promiscuidade das relações entre o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol na Lava Jato, que disse o Gilmar Mendes, roubaram galinha juntos.
E aqui ficou essa mesma sensação. E fizeram isso, o Alexandre de Moraes e os seus operadores, de forma deliberada. As mensagens mostram que havia método, planejamento. Então, não dá agora o ministro querer dizer, não, está tudo formalizado, mais ou menos, né? As mensagens mostram claramente o que aconteceu. E nós sabemos no Brasil, quando a informalidade permeia os processos jurídicos, nós sabemos onde isso vai dar, Fabíola. Então, como disse no início, isso aqui só interessa a quem quer tumultuar os processos. E há muita gente querendo tumultuar esses processos.